Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa aula. E na aula de hoje da disciplina de cálculo de reatores químicos, vamos resolver conjuntamente mais um exemplo. Esse exemplo trata de um microreator operando reação em fase gasosa e a gente vai resolvê-lo com o auxílio do MATLAB, aí tratando esse sistema de microreatores como pequenos reatores tubulares. Bora lá! Então vamos ao nosso problema, pessoal. A gente tem uma reação em fase gasosa sendo tratada em microreatores. A reação é do tipo 2NoCl, forma 2NO mais Cl2, e é realizada a temperatura de 425 graus Celsius e aí dá uma pressão de 16,2 atmosferas. Esse NaOCl puro é alimentado no nosso reator e segue uma linha elementar de velocidade, e a gente deseja projetar um sistema para a produção de 20 toneladas de NO por ano, em um sistema com microreatores composto no banco de 10 microreatores agrupados em paralelo, e cada microreator possui 100 canais quadrados, cada um deles com 0,2 mm de lado e 250 mm de comprimento. Ele pede então para que a gente faça um gráfico e analise as vazões molares em função do volume do reator. O volume de cada canal desse que a gente vai avaliar, no caso é de 10 a menos 5 decímetros cúbicos, e ele pede qual o volume do reator necessário para 85% de conversão. São fornecidas ainda algumas informações adicionais. Para que a gente produza essas 20 toneladas de NO por ano com a conversão de 85%, é necessária uma vazão de alimentação de 0,0226 mol por segundo de NoCl, ou 2,26 vezes 10 a menos 5 mol por segundo por canal, e a constante de velocidade é de K, 0,29 decímetros cúbicos mol por segundo a 500 Kelvin. Observe que essa temperatura aqui é diferente dessa, então vamos precisar da equação de Arrhenius para transformar e verificar a constante cinética na condição real de operação. Isso não será um problema porque ele fornece para a gente aqui já o valor da energia de ativação para esse problema. Então vamos ver como é que fica o esquema reacional desse sistema. Falando um pouco do esquema reacional, o que a gente teria de forma similar seria isso, imaginando isso aqui como uma estrutura muito pequena, a gente teria ao todo aí 10 microtubos inseridos dentro desse sistema, 10 microreatores, e com base nessa consideração a gente vai ter a alimentação do NoCl para a produção de NO e Cl2. Então esse aqui é o esquema reacional simplificado do nosso problema. Vamos passar então agora a obtenção das equações representativas do nosso sistema. Bora lá! Passando então, pessoal, para o desenvolvimento e obtenção das nossas equações. Lembrando nosso esquema reacional em cima apresentado, vamos resolver o problema em si. Primeira coisa, a gente vai considerar a resolução em apenas um canal. Para esse canal a gente vai ter uma alimentação FA0 de 22,6 micromol por segundo, que vai passar por um tubo, um desses microreatores, para chegar na saída com uma quantidade molar de B de 19,2 micromol por segundo. Essa quantidade é equivalente a essa conversão de 0,85 de A, e a gente precisa determinar qual seria o volume dessa característica aí desse sistema. A nossa reação é 2NoCl, forma 2NO mais Cl2, que é uma reação do tipo 2A, forma 2B mais C, ou então A forma B mais meio de C. A gente pode escrevê-lo de qualquer das formas, eu vou tratar ali como A mais forma B mais meio de C. Os balanços molares, então, para os componentes podem ser escritos com base na característica do sistema. E eu vou considerar aí que a gente está tratando esse sistema como um reator PFR, só para especificar aí para vocês diretamente a nossa consideração. Então, o balanço molar para o reagente A vai ser DFA-dV igual a RA. Para o componente B, DFB-dV vai ser RB. O componente C, DFC-dV vai ser um RC. As taxas, ele deu no problema para a gente que se trata de uma reação elementar, então isso facilita o nosso sistema. A gente sabe que menos RA vai ser igual a KCA ao quadrado, com esse K valendo 0,29 decímetros cúbicos por mol segundo, a temperatura de 500 Kelvin. Lembre-se, essa não é a temperatura do nosso problema, tá? Precisamos então seguir com o nosso desenvolvimento. Até o presente momento a gente obteve as equações do balanço molar, temos a equação representativa da cinética da reação, mas precisamos das informações da estequiometria do sistema. Então a gente sabe que é uma reação em fase gasosa com temperatura constante e pressão constante,
e a gente pode assumir comportamento de gás ideal. Sendo assim, a gente pode escrever que a vazão volumétrica do sistema é igual à vazão volumétrica inicial, que multiplica a vazão molar total do sistema dividido pela vazão molar total inicial do sistema. Com isso, a gente pode escrever que CA, a concentração de A, a concentração inicial total, multiplicado pela vazão molar de A dividido pela vazão molar total. Concentração de B é exatamente a mesma equação, né? O CT inicial multiplica a vazão molar de B dividido pela vazão molar total. E a de C, a concentração total inicial, que multiplica a vazão molar de C dividida pela vazão molar total. Sendo a vazão molar total somatória aí, né, nas vazões molares de A, B e C no sistema. Então temos aí um sisteminha de equações, né, que correlacionam concentrações com vazões molares. O que a gente vai fazer agora então é organizar a nossa lei de velocidade, né? A gente sabe que menos RA é igual a K, concentração total inicial ao quadrado, que multiplica a vazão molar de A dividido pela vazão molar total ao quadrado. Então temos aí um sisteminha de relações, né, que a gente pode combinar para com isso obter o balanço de massa aí do geral do nosso sistema. A gente sabe que dFA/dV vai ser então menos K, concentração total ao quadrado, vazão molar de A, vazão molar total ao quadrado, dFB vai ser, né, o dFB/dV vai ser o K, né, positivo aqui agora, lembra-se que a estequiometria é de 1 para 1 em relação a AB, e C, né, vai ser o K, concentração total ao quadrado, FC, FT, né, lembrando que esse K ali está dividido por 2 pela estequiometria que nos foi fornecida, né. Então a gente tem aí o equacionamento necessário para a resolução do nosso problema. A gente pode ainda determinar a concentração inicial do nosso problema com base nos dados de pressão inicial, R e temperatura inicial, e ela vale 0,286 mol, né, aí por decímetro cúbico. Temos então esse valor de concentração inicial de CT0 para a resolução do nosso problema. Uma outra quantidade que a gente precisa é do K, né? O valor de K ele é dependente da temperatura, a gente tem um K em uma condição de temperatura distinta da condição de operação, e ele vai ser determinado por meio dessa expressão aí, né, derivada da equação de Arrhenius. Vamos passar então, pessoal, a implementação em MATLAB do nosso problema. Tá ali sendo o primeiro comentário, né, da estrutura do programa, que é o programa para resolver o exemplo de microreatores, limpando a memória e limpando a tela de execução. Algumas variáveis que eu já tenho certeza que serão globais, né? A concentração ali, T total inicial e a constante cinética K. Então já vou deixá-las ali definidas e escritas. A concentração total ali é definida, né, com os valores que são fornecidos para a pressão inicial, no 641, constante R da temperatura. Então já inseri os valores da temperatura e da energia de ativação da reação. Incluí também a equação da constante cinética K, que aí é o cálculo da constante na temperatura de reação em si, fazendo aquela transformação com base no dado que nos foi fornecido no enunciado. A gente tem ali os valores iniciais, né, de FB e FC como sendo zero, só temos A na alimentação. E o valor de A ele fornece para a gente como dado no problema, né, que é 0.000226. O volume do canal também nos é fornecido. Esse volume do canal ele vale aí 0.001 decímetros cúbicos, então a gente já pode definir ali o intervalo de realização do cálculo, né? Ele vai de 0 até o volume do canal. Também podemos definir o vetor de condição de contorno inicial de alimentação. A gente tem os F de alimentação. Ali eu só coloquei os valores de FA0, FB0 e FV0 como esse vetor. A partir agora, então, antes de criar a resolução do problema em si, eu vou estruturar a função, criar a function, né, do nosso problema. Uma function dy dt, né, que ali eu estou chamando de microreator exemplo, né, microreator é x, que vai ali variar entre v e y. Eu encerrei a minha function. As variáveis globais da minha função, né, só chamando ela de novo, é o CT0 e o K. E aí eu já posso escrever, né, definir o FA como sendo Y1, FB como sendo Y2, FC como sendo Y3. O F total eu estou ali nomeando como FA, FB mais FC, né, um somatório dos Fs.
E agora eu já tenho tudo que eu preciso para escrever as funções do problema. Eu sei que o y1, né, o FA, é menos K, concentração de T ao quadrado, FA dividido por FT ao quadrado, né? Ali vocês estão vendo que eu não estou escrevendo elevado ao quadrado, porque a gente está trabalhando com números muito pequenos aí, né, para os valores das condições, então eu já espero alguns problemas numéricos para resolução. Então, escrevendo dessa forma aí que eu estou fazendo, a gente já vai ter menos problemas numéricos. Escrevi a equação para 2 e para 3 ali, né, para FB e FC, vetorizei a minha resposta, e com isso está feito aí toda a minha função. Vou salvar o meu problema e vou chamar ele de microreator exemplo. Lembrando que esse nome tem que ser diferente do nome ali da function, tá? Então ali está, eu coloquei o nome completo, microreator exemplo. Vou gerar então o vetor resposta, né, que vai ser um vetor VY, que eu vou resolver com O de 45, né, desse microreator aí é X, né? E esse microreator X eu vou resolver dentro do intervalo de volume e F de alimentação. Então está aí resolvido. Agora eu vou atribuir vetores aí, né, para as minhas vetor resposta composição, né? O FA vai ser o Y1, o FB o Y de 2, né, e o FC o Y de 3. Eu estou extraindo aquelas respostas, né, dentro do vetor que é gerado pelo O de 45 e vou calcular a minha conversão. Lembrando que a conversão é 1, né, menos FA dividido por FA0, multiplicado por 100 para ser percentual. Rodei, está tudo ok, né, dentro da estrutura de cálculo, maravilha. Então podemos passar a gerar os gráficos respostas. Vou fazer duas figuras. A figura 1, eu vou colocar todos os dados de resposta correspondentes aí às vazões molares, né? Então eu estou fazendo aí um VFA, eu vou incluir nesse mesmo gráfico um VFB, né, e o VFC. Aqui nesse momento eu estou incluindo o hold-on justamente para segurar dentro do mesmo gráfico todas essas interações. Então agora eu vou incluir, né, os dados aí para geração dos eixos, né, de Y e de X com as nomenclaturas adequadas a cada eixo. Então tem aí, né, o Y label, o X label, né, e tá basicamente tudo incluído. Vou colocar a legenda, né, para FA, FB e FC, só para que a gente tenha um gráfico aí mais organizado dentro da sua estrutura de formatação. E com isso o primeiro gráfico está construído. O hold-off é apenas para separar ali na geração de outro gráfico. Olhando para essa figura, a gente já vê que a gente tem uma flutuação numérica, tá? E aí a gente precisa corrigir isso. Corrigimos usando o O de 15S, que é um gráfico aí que vai resolver esse problema da flutuação numérica em decorrência desses números muito pequenos, né? É uma estrutura de resolução mais plausível, né, para resolver equações rígidas, é por isso que a gente está usando ela. Ali eu estou agora incluindo a resolução da letra B, que é a letra correspondente à conversão. Então eu vou plotar ali o gráfico para a conversão em si, relacionado ali ao V e o X, né, o volume em função da conversão. E a partir de agora eu vou incluir esse gráfico aí de conversão percentual, né, em relação aí ao eixo X, e ao eixo Y a gente vai incluir aí, né, o dado de... Na realidade ali está escrito, né, o volume em si, né, que é o eixo que vai corresponder ali à correspondência final, tá? Então, estando aí escrito o nosso sistema, né, o nosso conjunto de dados, a gente já tem ali a conversão como função do volume, uma das figuras. A gente consegue observar muito claramente essa tendência, né, de aumento da conversão com o aumento do volume do reator, e a gente consegue observar que ali no final, né, no ponto do volume final, a gente chega à conversão final, que é de aproximadamente 0,85, que é a conversão desejada. Observando agora o gráfico, né, para as vazões aí, né, a gente consegue observar o decréscimo da conversão do reagente A, já sem aquela flutuação numérica decorrente, né, do problema relacionado à estrutura do O de 45. Conseguimos observar a produção de B e de C, são os dois produtos, né? B é produzido ali em relação de 2 para 1 em relação a C, por conta da estequiometria própria da reação. Então observem aí essa tendência apresentada, né, dentro da estrutura do nosso programa, né, dentro da estrutura MATLAB. É uma reação que atinge uma região de estabilidade quase ali ao final, né, do nosso sistema, em decorrência aí muito desse final, né, do volume do reator. Se a gente tivesse canais de reatores maiores, provavelmente atingiríamos conversões de 100%
para o reagente A por não se tratar de uma reação de equilíbrio. Então, pessoal, pela aula de hoje era isso. Espero que tenha ficado claro o desenvolvimento do problema, como que a gente resolveu, usou o MATLAB para resolver. Observem que era uma situação um pouco atípica dentro da estrutura de cálculo, porque a gente tratava ali de valores muito pequenos, tanto para as vazões molares como para o volume do próprio reator em si, por se tratar de um microreator. Isso ocasionou aquele pequeno problema da variação numérica que a gente contornou dentro do próprio software MATLAB. A gente se encontra então na nossa próxima aula. Em caso de eventuais dúvidas, estão aqui as formas de contato. Até lá, pessoal.